Hoje eu quero mostrar para vocês uma mensagem bem intrigante, bem sinistra, a respeito do ano de 2025 e que pode ter tudo a ver com essa festa ufológica que a gente tem visto nos céus dos Estados Unidos, do Reino Unido e com pequenos focos, né, em outras regiões do planeta, inclusive aqui no Brasil. Essa questão dos drones anormais, né, misturada com discos voadores, o que seriam discos voadores. Então, eu vou mostrar para vocês isso aqui, ó. Como entender a nova era? O que todo cristão deve saber acerca do mais perigoso movimento ocultista dos últimos tempos, Walter Martin. Esse livro aqui, ele foi publicado originalmente em 1989. No Brasil, a publicação data de 1994. Então, definitivamente, eu não estou falando de algo produzido no calor do momento, né? Algo recente, algo influenciado pelos dias em que vivemos, né? Pelos últimos acontecimentos. Sendo que o livro originalmente data de 1989, mas ele está citando um artigo de jornal de 1987, que por sua vez está citando uma obra de 1957. Repetindo, esse livro aqui é de 89. O trecho que eu vou ler, a tal mensagem sinistra, é uma citação de um jornal de 1987. Um jornal de 1987 que está citando uma obra de 1957. Então a fonte primária da informação data de 1957. Em 1957, então, temos essa mensagem referente ao ano de 2025. 2025. Não é algo escrito no calor do momento, né? Não é algo escrito para pegar carona em qualquer tipo de evento que estejamos presenciando hoje. Eu não podia deixar de dividir isso com vocês, né? De trazer isso aqui para o canal. Estou fazendo de uma forma meio improvisada, como vocês podem ver, porque diante do que tem acontecido nos últimos dias, né? Estamos aí há mais de um mês, caminhando para 2 meses dessa festa ufológica nos céus. 2025 entrando sob esse contexto, né? O ano de 2025, a gente vai entrar nele sob esse contexto, com essa ocorrência estranha, né? Esse fenômeno estranho acontecendo. E diante disso eu não poderia me furtar de trazer essa informação aqui para o canal. Eu tendo um canal, né, no YouTube, eu não poderia me furtar disso. Então vamos lá. O tal jornal, tá? O tal artigo de jornal é assinado por Elliot Miller. Elliot Miller. E ele está citando um trecho da obra A Externalização da Hierarquia, de Alice Bailey. É uma obra, se não me engano, dividida em 3 tomos. Né? Uma coisa assim, algo do tipo. E quem foi Alice Bailey? Né? Alice Bailey, joga aí no Google, você vai encontrar bastante coisa sobre ela. Ela foi um dos grandes nomes da teosofia. A teosofia criada por Madame Blavatsky, né?
a teosofia que talvez seja o culto com maior influência na dispersão da nova era, no chamado movimento da nova era, né, que se infiltrou no Ocidente. Né? Quando falamos de teosofia, estamos falando de ocultismo oriental, orientalismo, né? Esoterismo oriental. Então, basicamente, falando numa linguagem cristã, tá? Falando numa linguagem bíblica, é um satanismo oriental. Um satanismo oriental. E, enfim, a mesma teosofia, tá? A mesma Madame Blavatsky que exaltou as traduções modernas, o surgimento das traduções modernas, né? O texto grego de Westcott Hort, a mesma Blavatsky que não gostava da Bíblia King James. Esse pessoal do ocultismo, né, do esoterismo, eles não são muito chegados na Bíblia King James. Um outro, que eu já trouxe até ao canal vídeo sobre isso, né, o David Daniels comentando, é o Manly P. Hall. Manly P. Hall já não era da teosofia, era Rosa Cruz. Então você vê que não importa o segmento diabólico, né, não importa a linha do ocultismo, todos concordam nesse ponto. As traduções modernas são maravilhosas e a Bíblia King James não presta. Não é curioso? E ainda tem gente por aí que ataca a King James dizendo, ah não, a King James, o rei, né? O rei James era maçom. E, bem, então a citação é da Alice Bailey, tá? 1957. 1957, olha só o que essa mulher disse. Aliás, lembrando, a citação, eu vou ler aqui o que o Elliot Miller, de 1987, do tal artigo de jornal, um artigo de jornal cristão, disse em cima da citação da Alice Bailey. Em A Externalização da Hierarquia, esse aqui é o título da obra dela, em A Externalização da Hierarquia, de Bailey, o mesmo livro no qual o ano de 1975 é destacado no plano da hierarquia, lemos também que em 2025, a data da primeira fase da externalização, aparências corporais, da hierarquia, será muito provavelmente estabelecida. E ele põe aqui que está na página 530 da obra. Página 530. Então, vamos mastigar isso aqui, tá? O texto é meio confuso, mas vamos tentar mastigar aqui. Ele está dizendo que na externalização da hierarquia, né, o título da obra, ela, a Alice, ela disse que o ano de 1975 teria um destaque especial dentro do plano da hierarquia. Uma coisa, tá? Hierarquia, no vocabulário teosófico aqui, né, no vocabulário da Alice Bailey, hierarquia são entidades espirituais evoluídas, tá? São mestres espirituais. É a isso que ela se refere quando fala de hierarquia. E você vê o título da obra, A Externalização da Hierarquia, ou seja, a hierarquia indo para fora, né? Sendo exposta, se expondo. A gente pode entender mais ou menos isso. Então ele diz que o ano de 1975 teria um destaque dentro do plano da hierarquia. E ele fala, nesse mesmo livro, né, no qual o ano de 1975 é destacado no plano da hierarquia,
lemos também que em 2025, a data da primeira fase da externalização, aparências corporais, da hierarquia, será muito provavelmente estabelecida. O que será muito provavelmente estabelecido então, que ele está dizendo aqui em 2025, a primeira fase da externalização. Em 2025 ele está dizendo que ele, né, aliás, ele está dizendo que é o que está escrito na obra dela, de 57, a primeira fase da externalização tem início, né? E é interessante que ele diz que essa fase de externalização, ele põe aqui entre colchetes, né, diz respeito a aparências corporais. Aparências corporais. Então, externalização. A externalização da hierarquia, entre colchetes, aparências corporais. Será que ela está se referindo à materialização da hierarquia, à materialização desses seres, ao aparecimento desses seres em nosso meio? O título do livro é A Externalização da Hierarquia. A hierarquia são seres espirituais, né? São mestres espirituais, né, no vocabulário dessa gente. E esses mestres espirituais apareceriam em 2025, né? Se materializariam em 2025, teriam, enfim, se externalizariam, né? Ou seja, ficariam expostos a aparências corporais em 2025. Ela diz que em 75 teve um destaque dentro do plano, aí seria o caso de depois a gente fazer uma pesquisa, né, ver exatamente o que aconteceu em 1975 e tal. E ele prossegue dizendo: depois foi dito que após esses primeiros mestres aparecerem, olha isso, hein? Depois foi dito que após esses primeiros mestres aparecerem, exatamente o que eu estava comentando aqui, né? Então um aparecimento desses mestres, aspas, se esses passos se mostrarem bem-sucedidos, outros e mais importantes serão possíveis, começando com o retorno de Cristo. Página 559. E aí a gente volta agora pro Walter Martin. A gente volta pro autor desse livro aqui. Ele comentando sobre Miller, né, sobre o que o Elliot Miller citou. Miller mostra corretamente que se os discípulos de Bailey estiverem seguindo o plano dela, e se Bailey estiver certa a respeito do significado do ano de 1975, o Cristo não pode aparecer senão algum tempo depois de 2025. Em contexto, 1975 representa apenas um começo, uma aceleração da atividade preparatória por um período de 50 anos. Então ela estabeleceu que 1975 seria um começo, uma aceleração da atividade preparatória, ou seja, em 1975 eles teriam começado a preparar o palco, né? Começado a preparar o palco, começado a preparar o cenário, né, por um período de 50 anos. Então você pega 75, joga 50 e a gente cai em 2025. Né? Preparação do palco por 50 anos. Mas é muito intrigante, né? É muito sinistro. Tanto o Walter Martin ter tido essa sagacidade de falar disso num livro tão distante, né, de 1989, e ele trazendo isso num livro apologético contra a nova era, né, contra o esoterismo.
É tão intrigante isso quanto Alice Bailey ter escrito a respeito desse plano em 1957. Então, se você parar para pensar, essa festa ufológica nos céus, né, que eu digo, esse fenômeno que tem acontecido de um mês e meio para cá, tem tudo a ver. Né? Pode ser coincidência. Eu não descarto coincidência. Eu não sou um teórico da coincidência. Eu prefiro ser um teórico da conspiração do que um teórico da coincidência. Mas pode ser coincidência. Eu não descarto. Mas é muito curioso. Sem dúvida é muito curioso. Porque você tem o ano de 2025 dando entrada com uma coisa totalmente inédita na história humana, né? E o curioso é que a grande mídia praticamente não comenta. Não é curioso? A grande mídia praticamente não está comentando. Eles estão meio que deixando a coisa passar despercebida. Em que momento eles vão começar a dar enfoque nisso? Eles vão apontar os holofotes para isso? Em que momento? Eu quero agora passar para vocês a minha visão, a visão do canal sobre o que está acontecendo. Primeira coisa, muita gente pergunta, né? Muita gente fala assim, mas por que o crente, todo crente acha que OVNI é do capeta? Que OVNIs são anjos caídos, são demônios? Por que todo crente tem essa visão? Não podem ser anjos? Não poderiam ser anjos? Anjos não têm capacidade de voo? A Bíblia mostra isso. Então eu quero responder essa pergunta, já expondo a minha visão. Eu vou tentar fazer tudo ao mesmo tempo, porque, como eu disse, né, o vídeo é na base do improviso, eu só quero passar a informação adiante e não deu para eu me organizar muito, tá? Efésios 2:2. No qual outrora andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, aprendemos aqui que Satanás é o príncipe das potestades do ar. Potestades do ar. Poderes do ar. Poderes do ar. Satanás é o príncipe deles. Então você já tem uma noção aqui de que os céus, né, os céus atmosféricos, né, o céu, o espaço, tem um governo. Tem um governo do qual Satanás é príncipe. Satanás é príncipe. Próxima passagem, 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes dos que não creem, para que a luz da glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não brilhe para eles. Mas o que eu quero frisar é tão somente isso aqui, ó. O Deus deste mundo cegou as mentes dos que não creem. Quem é o Deus deste mundo que cega as mentes dos que não creem? Quem é? Satanás, o diabo. E ele é referido aqui como Deus deste mundo. Deus deste mundo. Não é heresia falar que Satanás é o Deus deste mundo. Porque no momento essa é a condição da Terra. É uma condição temporária, mas é a atual condição. Até que o Senhor Jesus volte. Satanás é o Deus deste mundo. 1 João 5,19, e sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Está no maligno.
Pega na LTT, Bíblia Literal do Texto Tradicional, está deitado no maligno. O mundo inteiro mergulhado no maligno, dentro do maligno. O mundo inteiro dentro do maligno. O que isso te diz? Apocalipse 2,13. Conheço as tuas obras e onde tu habitas, onde Satanás está assentado. E tu mantens firme o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo naqueles dias em que Antipas foi meu fiel mártir. Em que Antipas foi meu fiel mártir, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Isso aqui é um trecho da carta para a igreja de Pérgamo. Tá? E aqui o Senhor Jesus diz muito claramente onde Satanás está assentado, que Satanás estava assentado em Pérgamo. E tu mantens firme o meu nome, não negaste a minha fé, mesmo naqueles dias em que Antipas foi meu fiel mártir, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então ele fala duas vezes, onde Satanás está assentado, onde Satanás habita. Ele está dando uma localização do ponto na terra onde Satanás estava, pelo menos, naquele momento. Não sabemos se hoje ainda é assim, mas pelo menos até aquele momento. E eu não sei se vocês sabem, existe um trono, existia um trono literal, um trono físico, satânico em Pérgamo. Existia isso. Porque diz aqui, ó, onde Satanás está assentado. Existia um trono satânico literal em Pérgamo. E, enfim, depois esse trono parece que foi para a Alemanha, né? Não sei se está em algum museu, mas esse trono existe, fisicamente existe. E ele diz que Satanás se assentava ali. E é por isso que é importante o literalismo bíblico, né? Você deixar a Bíblia falar por si mesma, sem intervir com opinião humana. Está dizendo que Satanás se assentava ali. Por que eu vou duvidar disso? Por que eu vou duvidar disso se a gente já leu aqui que o mundo inteiro está no maligno, que ele é o Deus deste mundo, que ele é o príncipe das potestades do ar? Então aqui em Apocalipse 2,13 a gente tem essa noção de que Satanás ele vem até a terra, ou ele enfim, se materializa temporariamente e ele se assenta. Ele se assenta em algum trono, em algum lugar, né, em algum local. Repito, pelo menos até esse momento aqui é Pérgamo. Hoje eu não sei, né? Vaticano talvez, mas eu creio que literalmente Satanás ele se manifesta fisicamente e passe coordenadas para os seus servos aqui na Terra. Eu creio nisso, porque é o que eu leio na Escritura. E então o que a gente tem aqui nesses 4 versículos, né, o quadro geral que a gente tem aqui, o que fica muito nítido, é que esse mundo é do diabo. E ele faz o que bem entende aqui. Esse mundo é do diabo e ele faz o que bem entende aqui. Então, por que os OVNIs, a gente afirma que os OVNIs são anjos caídos? Que aquilo dali é um fenômeno satânico. Por que o crente tem essa visão? Porque o mundo está no maligno. Porque Satanás é o príncipe das potestades do ar. Do ar. Esse território é dele. Esse território é do diabo. Como o Michael Pearl diz, né, é um termo que ele usa que eu gosto. Todo crente nessa terra,
é um sabotador a serviço de um reino estrangeiro. Todo crente nessa terra, nesse mundo, é um sabotador a serviço de um reino estrangeiro, ou seja, como espiões. Como espiões. O crente, né, o que um espião faz? Né? Ele assume uma identidade dentro do território inimigo, né? Uma identidade falsa. Ele se relaciona ali como um cidadão comum daquela nação, daquele país, mas na verdade ele está agindo ali a serviço de outro país, com segundas, terceiras e quartas intenções. E o crente no mundo deve ser assim. Você deve ter essa noção dentro da sua cabeça que você está a serviço de um outro reino, né? Estamos aqui de passagem e estamos aqui para sabotarmos este reino. Somos sabotadores. Estamos aqui trazendo uma mensagem totalmente contrária à mensagem que deve vigorar dentro desse regime, dentro do regime de Satanás. Estamos aqui para tirar pessoas desse reino. Essa é a nossa missão. E, portanto, é por isso que o crente é uma minoria dentro do mundo. E é por isso também que anjos de Deus são minoria no mundo. Então é por isso que, eventualmente, um OVNI no céu pode ser um anjo de Deus? Pode. Pode. Lá em Daniel 10, nós lemos isso, né? Que é um anjo vindo trazer a resposta que Daniel queria, pela qual Daniel estava jejuando. E esse anjo diz que foi interceptado pelo príncipe do reino da Pérsia, né? E quem o salvou foi Miguel. Miguel que chega e o salva dali, e o liberta dali. Mas a gente está falando de dois. A gente está falando de dois. O território onde eles estavam era um território hostil. Não era o território deles. Eles estavam invadindo o território inimigo. Eles estavam invadindo um território inimigo. Território hostil. Não era o habitat deles. Aqueles anjos ali estavam como 007, James Bond. Então, quando um anjo de Deus penetra no mundo, penetra nesse mundo em que vivemos, esse anjo é um James Bond, é um infiltrado. Ele entrou aqui para realizar alguma missão. Eles não vêm aos montes como que estamos vendo nos céus agora, né? Tem um caso ufológico histórico aqui no Brasil chamado A Noite Oficial dos Discos Voadores. Pesquisa depois. A Noite Oficial dos Discos Voadores. Do nada, um monte de OVNI no céu. Um monte de OVNI no céu. Então, quando você tem uma infestação desse tipo, né, não é anjo de Deus. Só podem ser os que já estão aqui, os que já são daqui. Os que já são as potestades do ar. Os que já têm os seus territórios demarcados. É uma questão lógica, uma inferência lógica. Por isso que costumamos dizer que OVNIs são demônios, porque em 99% das vezes serão demônios. Serão demônios. Até porque eles buscam contato. Essa não é a forma de atuação de um anjo de Deus, né? O anjo de Deus não vai aterrorizar ninguém, não vai dar susto em ninguém, não vai interagir com ninguém através de, né, um serzinho cabeçudo e verde. Você não vai ter relatos de pessoas dizendo que foram abusadas, que foram, enfim, que foram postas numa mesa cirúrgica e manipuladas. Você não vai ter nada disso. E então, eu acredito que se um OVNI eventual no céu
né, for um anjo de Deus, ele vai estar de passagem para realizar alguma missão específica, mas nada nesse aspecto. Mas nada nesse aspecto. A interação do crente, a interação do servo de Deus é com as Escrituras, guiados pelo Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. É assim que o servo de Deus interage com as coisas de Deus. Né? E pode acontecer, eu não sou um cético quanto a visões angelicais. Não sou. Mas é como eu digo, dentro de um contexto bíblico, sem perverter a doutrina bíblica, sem perverter o ensino, a doutrina, eu não tenho problema nenhum. Agora, o anjo que traz ensinamento, um anjo que traz visão, que traz profecia, isso eu desconheço biblicamente. Um anjo que recebe adoração, que aceita adoração, desconheço biblicamente. Então é por isso que a gente fala, né? A gente arredonda, não, OVNI é demônio, OVNI é capeta, por conta disso. A probabilidade, a grande probabilidade é que seja mesmo, majoritariamente. Isso aqui é deles. Isso aqui onde estamos é deles. Anjos de Deus aqui são agentes secretos, são infiltrados. Assim como os crentes são infiltrados. Mas isso aqui é território deles. É a casa deles. Então, vamos lá. Minha teoria sobre o que está acontecendo hoje. Eu acredito que está acontecendo uma infestação de OVNIs de verdade, de discos voadores. E o governo americano pegou um projeto classificado, ou seja, um projeto ultra secreto de drones jamais vistos, né, com uma tecnologia muito desenvolvida, pegou na base do desespero e soltou nos céus para ir atrás desses OVNIs. Talvez seja até um tipo de drone com alguma tecnologia para rastrear OVNIs, né, discos voadores, não sei. Então eles soltaram esses drones aos montes para investigar, para estudar essa infestação ufológica, essa infestação de OVNIs. É por isso que as imagens são confusas. É por isso que está tudo muito confuso. Uma hora parece drone, uma outra hora parece OVNI. Há imagens, há vídeos que você bate os olhos e você vê que são os OVNIs que a gente sempre viu. Né? É o fenômeno OVNI que a gente sempre viu por aí. Esferas de luz, múltiplas luzes, teleporte, né? Some num canto, aparece no outro, movimentação não linear, que quebra as barreiras da física. Então, em muitos casos, em muitas dessas imagens que estão chegando, né, que o pessoal está captando, nós vemos os OVNIs que sempre foram vistos. Novidade nenhuma. A novidade são os drones. Os drones são a novidade nisso daí. Então você vê passando para lá e para cá esses drones tripuláveis do tamanho de um ônibus. Então, assim, são drones anormais também. São drones anormais, são drones jamais vistos. Drones tripuláveis do tamanho de um ônibus, aos montes, aos montes. Eu não sei se você sabe, para você colocar um drone tripulável no céu, um drone tripulável simples, você precisa de autorização do governo. Isso requer uma certa burocracia. E de uma hora para outra a gente está vendo dezenas e dezenas deles por aí. Como assim? Né? Como assim? E repito, drones anormais, drones do tamanho de ônibus, drones saindo do fundo do mar.
Tem um xerife que deu uma entrevista dizendo que só ele viu 50. Só ele avistou cerca de 50. Foi um pronunciamento oficial que ele fez. Cerca de 50 desses drones saindo do mar. Então, para não pirar demais o cabeção, a única coisa que me vem à mente é isso. Estamos tendo uma infestação de OVNIs e uma infestação de drones que estão no céu examinando, estudando esses OVNIs. Só que são drones que pertencem a um projeto ultra secreto que não era para ser exposto agora, não era para ser revelado agora. É por isso também que o governo americano não se pronuncia a respeito, não pode dar muitas pistas a respeito. E no desespero eles soltaram. Exatamente o que aconteceu aqui na noite oficial dos discos voadores, né? O evento que eu comentei que teve aqui no Brasil já, foi batizado com esse nome, a noite oficial dos discos voadores. Exatamente o que aconteceu aqui está acontecendo agora numa escala maior. E aqui também foi a mesma coisa, soltaram um monte de aeronaves, né? Muito avião no céu naquela noite. E eles liberaram esses drones ultra secretos, né? Deve ser um projeto classificado, uma tecnologia, sei lá, 20 anos à frente, pegaram e soltaram porque é uma oportunidade única, né? Porque não tem como combinar isso com os OVNIs, e estão indo atrás. Mas, voltando a Alice Bailey, então, como ela poderia saber disso? Né? Qual o indicativo? É aquilo que ela afirmava e que o pessoal da teosofia sempre afirmou. Eles têm contatos com entidades espirituais. Com entidades espirituais que, lógico, né, na minha visão, na visão bíblica, são anjos caídos. Anjos caídos disfarçados. Né? Ministros de Satanás disfarçados de anjos de luz. Então, eles foram meio que ditando o plano deles através dessa gente, através desse pessoal. E é por isso que ela sabia disso. Então, seja lá qual for o plano final deles nesse momento, né, a tal da primeira fase, eles já haviam avisado, já haviam dito, revelado para ela. E agora estão pondo em prática. Mas é muito curioso. E aí você, nesse momento de festa ufológica nos céus, sai um pôster do novo filme do Superman. E o que você tem no pôster? A frase: olhe para cima. Olhe para cima. E o que o Superman é? O que o Superman representa? O Superman é um alienígena. Né? O Superman é o suprassumo da utopia ufológica, daquilo que eles querem nos convencer. Um alienígena bonzinho que vem para a Terra e nos convence de que quer nos proteger, de que quer proteger a Terra. E aí com isso ele conquista a adoração, a idolatria da humanidade. O Superman é isso. O Superman é isso. Então, Superman foi criado por 2 judeus, tá? Não sei se vocês sabem disso, foi uma dupla de judeus que criou o Superman. E é por isso que ele tem tanto paralelo com o Messias bíblico. Né? Aquilo que eles esperam, que os judeus aguardam, e construíram o personagem. Mas um super-herói com aspectos messiânicos. Você tem a história do Superman, é uma analogia com a ideia do Messias. Lógico, aí, conforme o personagem foi se desenvolvendo, né, nos quadrinhos, no cinema, eles foram colocando paralelos com Jesus Cristo mesmo, porque, né, o que prevalece no imaginário ocidental é o cristianismo. Então, eles foram colocando cada vez mais paralelos com
com a história de Jesus. Então, o Superman é um Jesus alienígena. A ideia que por trás do Superman é essa. Ele é um Jesus alienígena. Ele vem à Terra nos proteger. E, bom, 3 dias depois desse pôster, com a frase "Olhe para cima", saiu o trailer do filme. E no dia em que saiu o trailer do filme do Superman, que é um filme que vai estrear em 2025, né? 2025, sai um episódio de uma série animada. Tem uma série animada, tem uma animação para adulto, chamada Creature Commandos. Creature Commandos. É uma série da DC Comics, da Warner. Ela se passa no mesmo universo desse filme do Superman que vai ser lançado. Tá tudo interligado. Tá tudo interligado. Mesmo universo. E é do mesmo diretor. Então, a mesma mente por trás do filme do Superman que vai ser lançado agora em 2025 é a mente por trás do Creature Commandos. E essa série está lançando os episódios dela de forma paulatina, tá? Eu acho que é um episódio por semana. Está lançando aos poucos, né? Doses homeopáticas. E no dia em que saiu o trailer do Superman, para ajudar na promoção, né? Para ajudar na divulgação, estratégia de marketing, eles lançaram um episódio de Creature Commandos, onde uma das personagens tem uma visão profética, uma visão apocalíptica de um Superman crucificado, um Superman na cruz, morto numa cruz. É um Messias, é um Jesus alienígena. Né? Ele não é um Deus. Ele não é um Deus. Então é algo que caminha em consonância, em sintonia com essa ideia dos deuses astronautas. Essa ideia que vem sendo tão permeada e tão abraçada pelas religiões atualmente, né? De que fomos criados por uma inteligência alienígena superior, não é um Deus. São aliens super evoluídos que nos criaram. Então o Superman, a ideia do Superman, ela caminha junto a isso. Enfim, eu poderia ficar aqui horas e horas e horas divagando a respeito, mas eu não quero que o vídeo fique maior do que já ficou. Eu só queria passar isso para vocês. Então, vamos continuar acompanhando, né? Vamos ver o que acontece. Mas independente de qualquer coisa, se você ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, faça isso. Ainda há tempo. Não sabemos o que vai acontecer. Não sabemos o desdobramento dessa situação nos céus. Pode ser que simplesmente suma de uma hora para outra. Pode ser. E que aparentemente não dê em nada. Pode ser. Mas independente de qualquer coisa, você precisa de uma segurança espiritual. Não dá para continuar confiando nesse mundo. No mundo que eu li aqui, né? Entranhado no maligno. No mundo onde existe um local para o diabo sentar. Não dá para confiar. A desconfiança do mundo tem que ser o princípio da lógica cristã. É o pontapé inicial. Eu não confio no mundo. É por isso que eu digo que todo cristão, por definição, tem que ser um teórico da conspiração. O cristão genuíno, nascido de novo, ele tem que ser um teórico da conspiração. O primeiro passo
é o quê? O mundo é de Satanás, o mundo não presta. O mundo é um inimigo meu. O crente tem 3 inimigos nesse mundo. O mundo, o diabo e a carne. O mundo, o diabo e a carne. 3 inimigos que o cristão tem nesse mundo. Então como é que eu vou caminhar por aí como se eu estivesse num parque de diversões? Né? Então, se você ainda não fez isso, faça. Aproveita que ainda há tempo. Você vai estar dentro de uma bolha de segurança, blindado contra qualquer coisa que venha acontecer. Ah, mas eu posso morrer? Sim, você pode morrer. Mas quando você conhece o Evangelho, quando você é preenchido com o Espírito Santo, você não só sabe acerca da sua segurança, como você se sente seguro. Você tem essa sensação de segurança consigo, seguidamente. Então, aí onde você está agora, reconheça que você é um pecador, reconheça que você é um pecador a caminho do inferno, reconheça que você merece o inferno, tá? Reconheça isso. E reconheça que somente Jesus Cristo pode te salvar. Não há outro. Somente Ele. Porque Ele é Deus. Porque o sacrifício dele na cruz foi perfeito. Porque o sangue dele pode te cobrir e pode expiar os seus pecados. Porque ele te substitui, ele é um substitutivo, ele se põe no seu lugar, tá entendendo? Não é mérito seu. Ah, mas eu fiz muita cagada, mas eu estou sempre aprontando. Não é mérito seu. O mérito é dele. Você vai continuar sendo o pecador. Você vai continuar sendo o merecedor do inferno. Só que com o Senhor Jesus na sua frente. E aí você fica com o céu garantido. Passagem garantida para o céu. Mas você tem que crer. Tem que crer no sacrifício dele. Tem que crer que ele morreu, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia. Você crê nisso? Você crê nesse sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo? Você crê que o sangue dele é capaz de limpar, expiar todos os seus pecados? Você crê nisso? Então, problema nenhum. O seu caminho no céu está aberto. 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Pega e lê. Bom, por hoje é isso e obrigado aí a quem assistiu.